Olá, o programa de hoje começa diferente. Nós estamos aqui na Estação da Luz e vamos direto a Jundiaí, nosso próximo destino. A nossa equipe vai embarcar no Expresso Turístico da CPTM e vai fazer a viagem a bordo de uma locomotiva fabricada aqui no Brasil na década de 50. E você embarca com a gente. Jundiaí é uma cidade grande com clima de interior localizada a apenas 60 quilômetros de São Paulo. Tem como principais características a qualidade de vida, a tradição na produção de vinhos, as festas da uva e do morango e outras opções para quem procura um passeio fora da metrópole. E para fazer essa viagem, você pode deixar o carro em casa e conhecer a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. O Expresso Turístico foi inaugurado em 2009 e é uma opção interessante para quem quer conhecer a história da primeira ferrovia de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1867 e foi construída principalmente para levar o café que era produzido aqui na região até o Porto de Santos. A São Paulo Highway foi a primeira ferrovia construída em São Paulo e a segunda no Brasil. A obra exigia muita experiência e perícia, pois era necessário transpor os 800 metros da Serra do Mar. Por isso, o governo brasileiro pediu ajuda aos ingleses. Os trabalhos começaram em 1860 e 7 anos depois, o trecho com 159 quilômetros foi aberto ao tráfego. Em 1947, a estrada foi nacionalizada e passou a se chamar Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Os trens de passageiros entre São Paulo e Santos foram desativados em 1996, ano da privatização e concessão da ferrovia à MRS Logística. O motivo alegado foi a baixa procura e o alto custo de manutenção. A ferrovia voltou-se exclusivamente ao transporte de carga. O Expresso Turístico revive os longos percursos de trem do passado. E nós vamos mostrar o que você pode apreciar nesta viagem. Por que vocês decidiram embarcar nesse Expresso Turístico aqui para Jundiaí? Bom, essa é uma forma de você voltar ao passado, você conhecer também um pouco da história, né, da cidade, do estado, né, de uma linha tão importante que foi, né? A gente conhece fora do país e não conhece dentro, e eu sou apaixonada por trem. Eu acho que é tudo de bom, então eu queria conhecer melhor essa viagem. Primeiro andar de trem que é gostoso, a gente não está acostumada, não faz isso nunca, né? Aí para Jundiaí também, como tem uma amiga nossa que mora lá e vai estar lá esperando a gente, então unir o útil ao agradável também de encontrar com ela. Olha, foi a convite da minha filha, não sabia, mas ela vive pesquisando na internet os passeios, né? E ela falou, mãe, é interessante. E eu me criei no interior, no tempo que eu me criei, eu usava muito trem. Ultimamente, eu estava comentando com ela, faz mais de uns 30 anos que eu não sabia o que era entrar dentro do trem. Quando ela convidou, eu aceitei, né? Correndo, né? O que a senhora está achando do passeio? Como é que é voltar a andar de trem? Olha, é muito bom. Quer dizer, principalmente para mim. Me remete à minha infância, né? Então, estou adorando. E agora a gente já tem mais ou menos 40 minutos de viagem, saímos da cidade de São Paulo e que a gente começa a perceber que a paisagem muda um pouquinho. E o que é legal daqui do Expresso Turístico é que durante o trajeto os monitores aqui do trem passam informações sobre os pontos interessantes do trajeto. É bem bacana. Presidente Tancredo Neves, popularmente conhecida como Estrada Velha de Campinas. No começo viemos arquiteturas maravilhosas, que eu não conhecia, nem sabia que existia. E agora eu estou vendo a paisagem, por enquanto, né? Vamos ver o que vai. Depois de 1h30, chegamos na estação de Jundiaí. O que vocês acharam do passeio? Tudo de bom. Foi excelente. Entendeu? Conhecia o trajeto, conhecia até Campo Limpo. Mas mesmo assim, você não passa todo dia, né? Umas paisagens muito bonitas e... Ai, que gostoso! E foi rápido, né? Muito rápido. Gostei.
Agora vamos ver, eu conheço já Jundiaí, acho uma cidade bem, além de ser provinciana, mas é bonita. Foi muito tranquila a viagem, né? Nós sempre tivemos vontade de fazer uma viagem de trem, e assim, a viagem de trem acho que sempre tem esse glamour, assim, de você voltar, né, ao passado. E essas informações que foram passadas durante o trajeto ajuda bastante? Bastante, é bem interessante. Tem muita coisa que a gente nem sabe, dá pra pelo menos ter uma ideia do que é esse trajeto, o que é. De andar de trem, voltar a fazer esse passeio. Delícia, muito bom, bem gostoso, foi bem agradável. O trem retorna a São Paulo às 4h30 da tarde e parte da estação ferroviária de Jundiaí. Se você se interessou pela viagem, faça a compra do bilhete com bastante antecedência. É possível adquirir os tickets no próprio site da CPTM. Nós vamos agora para o Museu Ferroviário. Vamos lá? O Museu Ferroviário está instalado nesse prédio do século XIX em estilo inglês, todo de tijolinhos. Aqui na frente a gente percebe 2 locomotivas. Lá dentro, cerca de 1.400 peças recriam todo o universo ferroviário. O museu conta também com um acervo fotográfico, maquinários e ferramentas usadas na manutenção de trilhos e composições. Sr. Milton, o senhor que visitou o museu, o que o senhor achou? Nossa, achei maravilhoso, porque a gente que já tem uma certa idade, é uma recordação do passado. Então, é uma coisa para que os nossos filhos, os nossos netos, possam saber como é que foi. Esse país foi grande demais em ferrovia e hoje está toda abandonada. E dessas peças todas que tem aqui, o que chamou mais a atenção do senhor? Nossa, são tópicos maravilhosos, a gente não tem um que possa destacar, né? São cada um de um setor, então é muito bom, muito maravilhoso. As coisas não eram tão ruins quanto todo mundo pensa. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro era uma coisa maravilhosa. E o povo era um povo bem cuidado, se arrumava bem. As mulheres para entrar no trem eram todas muito bem arrumadas, os homens. Eu estava falando agora para o meu neto que os homens não saíam sem paletó e chapéu. Não saía em hipótese alguma. Ele falou assim, mas era obrigado, vó? Falei, não, filho, não era obrigado, era moda. Fazendo um apanhado, então, geral do museu, saindo agora, o que a senhora tem para falar? Muito bem cuidado, muito bem arrumado. Eles estão de parabéns porque, olha, tem coisas guardadas aqui maravilhosas. No próximo bloco, a gente conhece um pouco mais da história de Jundiaí e seu potencial turístico. Não saia daí! Estou adorando! Quer visitar Jundiaí, encontra atividades para todos os gostos. Os passeios vão desde o ecoturismo com trilhas e cachoeiras, o turismo cultural com igrejas, museus, templos e teatros e o turismo rural nas diversas propriedades que cultivam uva e café. E para falar sobre isso, nós contamos com a participação hoje dos alunos do curso de turismo da ECA, que são nossos parceiros e consultores, e nós vamos conversar agora com a Lígia Cardia. Lígia, qual a importância de numa mesma cidade ter diversos segmentos do turismo para o turista? Bom, para o visitante isso é muito importante porque enriquece a experiência turística. Então, ao mesmo tempo que ele pode vir realizar negócios, ele pode experimentar um bom vinho, conhecer o processo de fabricação desse vinho, desfrutar de ecoturismo, ter lazer completo para ele e para a família, independente do grupo de idade que venha. E para você, turista que quer visitar Jundiaí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre enoturismo. Confira! Aproveitando o potencial turístico aqui da cidade, muitos agricultores abriram as portas da sua propriedade para receber os visitantes. E essa atividade que vem crescendo muito aqui na região é o enoturismo. Alex, o que o enoturismo representa aqui para a região? O enoturismo, por Jundiaí ter uma tradição no cultivo da uva, é um dos principais segmentos abordados nas propriedades rurais. Ele representa a maior visitação aqui no município, uma das maiores,
E só para contextualizar, o enoturismo significa o turismo motivado pelo vinho. Mas é muito mais do que você ir a uma adega para degustar essa bebida. Significa você ir a uma adega, conhecer o processo produtivo, o cultivo da uva e apreciar todo esse ambiente que o vinho proporciona. Solange, o enoturismo é uma atividade que vem crescendo muito aqui. Você, como proprietária, sócia de uma adega, como é que você sente esse crescimento? Então, a gente sente pelo fluxo de turistas que estão frequentando a propriedade em busca de um bom vinho. O brasileiro está aprendendo a tomar vinho, a quantidade de vinho por pessoa por ano está aumentando. Ela é muito baixa ainda em relação à França, à Itália, mas está aumentando. Isso tem deixado os produtores animados para produzir cada vez um vinho de melhor qualidade e aumentar um pouquinho anualmente a produção, né? Qual é o tipo de público que você costuma receber aqui na sua adega? É o turista que vem de carro, tá, com a família, tá? Geralmente das cidades próximas, São Paulo, vem muita gente que está próximo a Jundiaí, né? Campinas, enfim, o povo que está mais próximo aqui, não que a gente não receba pessoas de outros estados, né? E que vem fazer o turismo de um dia, ou seja, ele sai da casa dele, ele vem para a região, não só a adega, a região toda, né, que você está falando, passa o dia aqui e volta para sua casa. Nós vamos mostrar para você agora mais uma opção para quem visita Jundiaí e aprecia um bom vinho. Nós estamos na propriedade dos Brugnoli. Aqui você pode conhecer a plantação de uva, conhecer todo o processo de produção de um vinho e ainda visitar o Museu do Vinho. Essa construção aqui em forma de um imenso tonel que traz muita história. E é isso que a gente vai conhecer agora. Vocês decidiram fazer o Museu do Vinho? O Museu do Vinho teve a ideia para resgatar um pouquinho a imigração, a história dessa imigração, dessa cultura e dessas famílias que vieram da Itália para o Brasil. E quem visita o museu, o que pode encontrar? Como é que está dividido o museu? O museu conta, na realidade, a história da imigração, onde eles desembarcaram, um pouco sobre a arquitetura, sobre as utilidades domésticas, os ferros, conta um pouquinho sobre a família, as famílias do bairro. Depois fala um pouco sobre a nossa família em específico, sobre a plantação de uva, que é o que gerou toda a família na época. E depois a gente passa um pouquinho sobre a fabricação do vinho em si, né? O que é usado, os garrafões, as rolhas, os equipamentos para isso. Tá, e as pessoas, então, em determinadas épocas, elas acompanham a produção do vinho aqui? No começo do ano, sim. Na época onde a safra da uva é maior, né? E a gente tem essa visitação na fábrica. E você, turista, após sair do museu, pode dar uma passadinha na adega que fica logo ao lado e saborear um bom vinho. Esse aqui também a gente tem o seco, tem também o nono, que é o nosso encorpado, suave também, e o Santa Isabel, que é feito só com a uva Isabel. A uva é o grande produto agrícola aqui do município. Pouco mais de 50% de toda a renda arrecadada vem da produção de uva. São mais de 2.000 hectares cultivados e uma produção média de 21.000 toneladas por ano. Jundiaí é hoje um dos principais produtores de uva do estado de São Paulo. O Parque da Uva é um espaço que desde 2004 conta com nova estrutura, grandes galpões, espaços para shows, área para camarotes e praça de alimentação. Jundiaí e mais 9 cidades integram o Circuito das Frutas. Elas se caracterizam pela qualidade da uva, do morango, do caqui e de tanto outros produtos. E por isso, Jundiaí tem investido bastante no turismo rural. E a gente conversa agora com o René Tomazetto, ele que é o diretor de turismo aqui do município. René, qual a importância dessas festas aqui para a cidade? A principal importância é valorizar os produtores da nossa região. Esses eventos valorizam muito o produtor. E se nós temos intenção em
em preservar o meio ambiente, preservar a agricultura, precisamos ajudar e incentivar essas pessoas a permanecerem na terra. Agora, em termos de arrecadação para o município, o que essas festas representam para cá? Bem, isso representa geração de emprego, renda, trabalho, isso envolve tudo, o comércio. Então, no turismo a gente diz, um turista ele gera 3 empregos, então isso é muito importante para a cidade. Agora nós estamos num local com bastante história, a Fazenda Nossa Senhora da Conceição. A propriedade tem 200 anos e foi o maior produtor de café da região no século XIX. A propriedade conserva a sede da fazenda com 8 quartos, casa de hóspede para 12 pessoas, casa de colonos, igreja, senzala, museu do café, terreiros, máquinas de beneficiamento, despolpadora, piscina, lago, restaurante e empório. E quem visita a fazenda pode conhecer o Museu do Café, que é esse prédio aqui atrás. Cris, o que as pessoas encontram aqui no museu? O espaço onde hoje é o Museu do Café era uma senzala masculina, que foi modificada e foi colocado o acervo. O acervo é constituído de objetos de uso doméstico, de mobílias, existem alguns objetos que usavam para plantio, para uso da terra. Além disso, o que a gente explica bastante no museu é todo o processo, desde a origem do café, todo o processo desde a escravidão, da imigração, até os dias de hoje. Como que é feito o uso e como que ele se encontra hoje no mercado. E a visita ao museu dura quanto tempo? Aproximadamente 50 minutos. Para finalizar o passeio, você pode passar aqui na lojinha da fazenda, degustar o café e ainda comprar esse pacote de 250 gramas de café moído e torrado por R$ 5. No próximo bloco, você confere mais atrações de Jundiaí. Até o início do século XIX, a região de Jundiaí era habitada exclusivamente por índios que cultivavam milho e mandioca. Os primeiros colonizadores brancos chegaram aqui em 1615, seguindo o processo de interiorização. E a versão mais aceita sobre a fundação do município remete à vinda de Rafael de Oliveira e Petronília Antunes, que fugiram de São Paulo por motivações políticas e fundaram aqui a freguesia Nossa Senhora do Desterro. E nós estamos em frente à Catedral Nossa Senhora do Desterro, que foi construída em 1651 e marcou o início do reconhecimento da povoação de Jundiaí. 4 anos mais tarde, ela foi elevada à categoria de vila e em 1865 à categoria de cidade. Hoje, Jundiaí possui um dos maiores complexos industriais da América Latina e a indústria de lazer também vem incrementando a economia da cidade. O calçadão do centro, por muitas vezes, é usado pela prefeitura para realizar eventos. Quando chegamos à cidade, nos deparamos com este aqui. Vários serviços foram disponibilizados aos moradores, além de shows, capoeira e atividades circenses. Nós estamos aqui no Parque da Cidade, uma das opções preferidas da população de Jundiaí. São 500 mil metros quadrados de lazer com áreas para caminhada, ciclovia, piquenique e muito mais. O parque foi inaugurado oficialmente em 2004. Os visitantes têm à disposição pista de Cooper, ciclovias, playground, quadras de vôlei e outras áreas de lazer interessantes.
O Jardim Botânico é também uma boa opção de entretenimento relacionado a práticas educacionais de conservação ecológica, com uma estrutura de apoio que oferece maior conforto a quem visita o espaço. Além do bem-estar, contato com a natureza e apreciação de uma paisagem repleta de belezas naturais, o Jardim Botânico é uma unidade de conservação muito importante para pesquisas científicas da flora brasileira, sobretudo da Mata Atlântica, que atualmente possui apenas 7% da sua área original. Quais são as atividades que acontecem aqui no Jardim Botânico? Bom, o Jardim Botânico é um local para visitação pública, basicamente, para que as pessoas possam conhecer um pouco da vegetação característica da região, verificar a presença principalmente de avifauna, né, que existe aqui, e atividades educativas permanentes ocorrem aqui. Visitação de escolas, pessoal da terceira idade, empresas, atividades físicas. Quantas pessoas vocês costumam receber em média por final de semana ou por mês? Em dias de bom movimento varia de 500 a 1000 pessoas, até nos finais de semana. Durante a semana é uma frequência menor e normalmente está condicionada a essa questão da presença de escolas. Então, 100, 200 pessoas em média. E diante de todo esse potencial, nós vamos falar agora de ecoturismo, que é uma opção aqui de Jundiaí. Vanessa, o que é o ecoturismo? O ecoturismo são viagens que ocorrem em ambientes naturais que visam minimizar o impacto do ser humano nesse ambiente. Elas também normalmente estão atreladas a atividades recreativas e educacionais de sensibilização desse turista para levar as práticas de mínimo impacto para a sua vida cotidiana. Em Jundiaí nós temos a Serra do Japi como uma opção bem interessante, que é uma área de proteção ambiental, que tem todo um trabalho direcionado para essa sensibilização e educação ambiental. E agora nós vamos conhecer então a Serra do Japi. Aos amantes da natureza, Jundiaí tem um grande atrativo, a Serra do Japi. É uma pequena cadeia montanhosa com 354 km² de área e o ponto mais alto atinge 1.250 metros. A região, conhecida como Serra do Japi, compreende um maciço montanhoso formado pelas serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba e Cristais. É um raro remanescente de Mata Atlântica no interior do estado de São Paulo. As belezas naturais, constituídas de matas secundárias em solo de quartzo, são dignas de preservação como fatores de equilíbrio ecológico e climático. É tombada pelo Condemfat, declarada Reserva da Biosfera pela Unesco em 1992. Nós estamos na base ecológica do Japi. A gente conversa agora com o Ronaldo Pereira, que é monitor aqui da base. Ronaldo, aqui acontecem várias atividades, né? Explica um pouquinho. Nós trabalhamos com duas linhas, né? Dois objetivos, que seria apoiar a pesquisa científica e a educação ambiental. Então recebemos pesquisadores que trabalham nas diversas áreas, por exemplo, da botânica, zoologia e ecologia, e eles ficam alojados na base, ou auxiliamos no campo, e trabalhamos com as escolas da rede pública e particular no projeto de educação ambiental. Os visitantes podem fazer trilhas, né? O que vocês oferecem para os turistas? Isso, além do trabalho de educação ambiental, que realizamos com as escolas aqui na base, o Japi recebe pessoas que querem conhecer a serra, né? Então esses monitores falam um pouquinho dela, falam da zoologia, da botânica do Japi, falam sobre produção de água, ar, visando conservação da área. E quais são as modalidades de trilha que vocês têm aqui? Nós temos trilhas mais curtas, como a da Biquinha, que são 750 metros de trilha, e trilhas mais longas, como a do Paraíso, que a volta toda vai dar mais ou menos uns 6, 7 mil metros. Agora é importante que as pessoas que venham para cá façam essas trilhas com guias, né? Sim, sempre em qualquer unidade de conservação é interessante, importante você estar com guia, uma pessoa local que conheça as trilhas para evitar qualquer acidente. Nós estamos chegando ao final de mais um programa e a gente gostaria de saber dos nossos consultores. Vanessa, quais são os pontos positivos aqui de Jundiaí? Por ser uma cidade próxima da capital paulista, Jundiaí se apresenta como um destino de fácil acesso para os finais de semana e feriados, onde tem uma série de opções de entretenimento para o visitante. E quais são os pontos ainda que precisam ser melhorados aqui na cidade? A questão do comércio, dos serviços agregados ao turismo, eles ainda são baixos, não tem... para esse turista, ele não tem muita opção de restaurantes, de hospedagens, principalmente nos finais de semana, que seriam os períodos mais adequados para as viagens. A gente percebeu também uma falta de
instrução dos profissionais que estão relacionados ao trade turístico. E é com esse convite para conhecer a Serra do Japi e a cidade de Jundiaí que a gente se despede. Até o próximo programa.